Então, se me permitirem, eu li estas folhinhas que escrevi. Desde que o governo determinou a situação de alerta, o pânico foi alastrando e contagiando boa parte dos portugueses. Nesta onda de mata e esfola, cresceu o apoio a medidas mais drásticas e já vamos no 8º estado de emergência. Porém, a democracia do medo, que tanto nos pode confrontar com o melhor como com o pior dos comportamentos cívicos, incentivada agora por muitos dos que foram imolando o Serviço Nacional de Saúde no altar da austeridade, como aliás o Sr. Professor referiu, preferia eu a democracia da serenidade fundamentada e bem comunicada. Cruzam-se decisões pouco fundamentadas com análises em cascata, criteriosas umas, simplesmente especulativas ou descuidadas outras, tudo contribuindo para a banalização do medo e escancarando portas a iniciativas, eventual e desnecessariamente atentatórias, de responsabilidades partilhadas e de direitos e liberdades. Para dominar o contágio, não chega a higiene sanitária. Precisamos também de higiene social para simplesmente não enclausurarmos toda a vida. Com o medo de ficarmos contaminados ou a angústia de vermos adoecer familiares e amigos, esquecemos rápido o vírus da xenofobia desumana que se abateu sobre milhares de refugiados que continuam a fugir da guerra e da fome, sem pão nem amor, vindos não importa de onde. E em momentos como este, é em momentos como este que a solidariedade incondicional deve ser reiterada. Muitas doenças evitáveis ou pelo menos substancialmente retardáveis por alteração de comportamentos ou estilos de vida entram naquilo que aceitamos erradamente como determinismos do nosso existir. As mortes que provocam, porque dispersas no nosso desconhecimento da sua existência, numericamente bem mais significativas do que aquelas que a pandemia vai causar, não nos afligem com este confronto inesperado com a nossa fragilidade, para mais sujeito a uma mediatização que tanto informa validamente como agita o medo desnecessariamente. Na longa vida que já levo, não guardo memória de uma hecatombe assim. Nunca vi uma travagem da economia tão generalizada e um pânico social tão ampliado. Por isso aflige-me não sabermos quando acabará a prisão preventiva da sociedade inteira. Embora a atmosfera atual esteja dominada por uma certa ideologia comportamental, seja opressiva e reaja mal a opiniões sem máscara, afirmo que não teria parado a economia deste modo, muito menos teria alimentado o medo desta maneira. A opinião pública está hoje fortemente condicionada para aceitar um só ângulo de observação da pandemia. O receio deu lugar ao medo e o medo abriu a porta ao pânico, desproporcionado face a outras patologias e a outros males que assolam o mundo. As bolas de cristal foram substituídas por modelos matemáticos que protagonizaram cenários em que a breve trecho teríamos mais infectados do que população existente. Como o Sr. Professor Jorge Trugal já referiu, os cientistas proliferaram. Recordam-se que num prós e contras ouvimos um eminente matemático dizer que a breve trecho teríamos 12 milhões de portugueses infectados. Ouviram isso? Recordam-se disso, certamente. O dilúvio noticioso
O dilúvio noticioso sobre a Covid-19 superou largamente a alienação de outras ondas mediáticas. O futebol, os incêndios, as calamidades climáticas foram desaparecendo dos noticiários. Os noticiários são massacrantes e repetem ad nauseam quadros de desgraça. Perplexo, pergunto-me como é possível que equipas de reportagem, atropelando a privacidade e a dignidade mínima dos prostrados nos cuidados intensivos, filmem aquilo que o decoro e a proteção de dados interdita. Dia após dia, os mais populares pivôs das nossas televisões descodificam gráficos mágicos com as antevisões dos penúltimos dias da humanidade. No fim dos noticiários asfixiantes, paramentam-se de sacerdotes da esperança e catequizam-nos com uma longa e poética homilia de boas condutas. Aos velhos foram aplicadas duas penas. Aos que vivem em lares, a crueldade da solidão imposta. Aos que lá não estão, a discriminação como cidadãos de segunda. Não é aceitável que o Estado, que legalizou a eutanásia, decida retirar aos velhos o direito de continuarem a ver os filhos e os netos se entenderem correr esse risco. Considero isto uma infantilização dos velhos, uma interrupção da democracia, um paternalismo que dispenso, um desrespeito pelo direito ao convívio familiar e à autonomia pessoal que estão protegidos na Constituição expressamente. Artigo 72. Perante os números que documentam esta pandemia, o mundo parece ter esquecido que morrem por ano 10 milhões de seres humanos com cancro, que em 2018 morreram 200 mil crianças com tuberculose e 300 mil com malária. Vejo com enorme preocupação que se começa a falar em certificados de vacinação. Escabrosa ideia que nos ofereceria mais uma repugnante divisão social. Cidadãos puros, devidamente munidos de passaporte de sanidade, e párias impuros, sem direito ao novo papel selado. O que é que isto nos recorda? E não estou a exagerar. Em Espanha, onde tenho familiares, começam a estar preocupados porque se prepara um index daqueles que estão vacinados e daqueles que não querem ser vacinados, e há já a intenção de utilizar isso para informar outras sedes por esse mundo fora. Em tempo de restrições como nunca tivemos depois de Abril, a liberdade é o valor maior que me apetece invocar. Num país sob uma autofágica polarização, os que querem permanecer fechados, encurralados pelo pânico, e aqueles que, embora reconhecendo a gravidade da situação, sacodem cabrestos e discriminações que julgavam definitivamente afastados. São livres os portugueses presos em lares miseráveis, que não percebem porque lhes desapareceram filhos e netos? Não é um déficit de liberdade a falta de conhecimento para interpretar com serenidade o fenómeno que nos atormenta? São hoje livres os milhares de portugueses que ficaram ontem sem emprego? Os que já viviam na fronteira da sobrevivência e hoje desesperam, esses são livres? Porque não tenho senhores e penso livremente, ouço perguntar ainda: será que um estado de emergência 8 vezes repetido, com tão pequeno questionamento e tão generalizada aceitação, pode ser socialmente havido como um resquício da ditadura de Abril, da ditadura de que Abril nos livrou? Como aceitar sem enorme perplexidade os delatores que a Covid-19 destapou? Antes, a PIDE zelava pela ordem que o Estado Novo determinava e a censura amordaçava-nos. Hoje, há quem defenda certificados de imunidade
e a georreferenciação das pessoas enquanto sofredores, resignados, confinados, de máscara preta, adoecemos mentalmente. Vão-me dizendo que as decisões políticas são tomadas depois de ouvir os especialistas. Mas há especialistas que não são ouvidos. Não são ouvidos os virologistas e os epidemiologistas que pensam a contrário senso dos que são seguidos por Marcelo e Costa. Muito menos são ouvidos outros especialistas de outras áreas, psicólogos sociais e psiquiatras, por exemplo, que poderiam complementar o saber médico e epidemiológico e explicar as consequências do autêntico assédio moral que tem sido exercido sobre os mais velhos ou a influência depressiva do massacre noticioso dos telejornais sobre toda a população. Uma grande parte dos portugueses, resignada, deprimida pela campanha de promoção do medo a que foi submetida, parece querer aceitar em silêncio a limitação dos seus direitos. Vive-se assim numa cidadania apenas simbólica, tutelada pela polícia e pela Direção-Geral de Saúde, que têm agora o monopólio do espaço público. Sente-se, assim, a opressão de uma espécie de religião do confinamento, que nos empurra em rebanho para a neurose coletiva. À salvação pelo grande confinamento e pela ditadura sanitária opõe-se, deve opor-se, uma racionalidade ponderada para combater o vírus. Trata-se da dicotomia entre um risco de infecção e uma morte lenta, mas certa, por catástrofe económica, psíquica e social sem precedentes. No que toca à escola, custa-me ver que se aceite tão facilmente trocar relações pessoais por relações digitais, admitindo que a profissionalidade docente possa prescindir do contacto social e da empatia humana. Como se um coletivo de pessoas pudesse ser substituído por um coletivo de computadores sem perda de humanidade. Tecnólogos e tecnocratas não entendem que a interação pedagógica exige presença, toque, cheiro. Professores e alunos sabem e sentem isso agora. Agora, mais que nunca, interiorizaram certamente que uma aula tem múltiplos papéis sociais que nenhuma máquina pode substituir. O medo encerrou os parques infantis ao ar livre, castrando imbecilmente as crianças do direito de brincarem. As múltiplas proibições e obrigações, redefinidas hora a hora por catadupas de informações inúteis, incoerentes e contraditórias, são impostas pelas novas brigadas dos costumes sanitários que despejam álcool gel na inteligência dos cidadãos, enquanto o vírus contempla o esplendor da desumanização que os humanos criaram. A continuarmos assim, não me surpreenderá que eu ainda viva para lutar contra vacinações obrigatórias impostas a sociedades sem vontade própria e alimentadas por sistemas de ensino meramente utilitários. Vivemos numa sociedade desorientada entre a histeria e o desleixo, perdida no meio de um amontoado de pequenas razões incoerentes, governada por gente que pouco se importa com os danos que o medo impõe. A epifania da liberdade de Abril vai se diluindo no seio de uma sociedade autoritária, onde, graças ao medo, os cidadãos trocam liberdade por segurança aparente e aceitam que se combata o vírus de pau na mão. As regras opressoras, o controle dos direitos individuais, a vigilância intrusiva e os abusos do Estado, consentidos por uma cidadania enfraquecida, vão-nos aproximando de novos autoritarismos com aparência de democracia. Basta que atentemos em acontecimentos recentes. A PSP, diligente a responder à denúncia de um bufo anónimo, entrou na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, interrompeu uma aula
e à porta da sala escancarada para ventilação, multou um professor por, durante uma palestra de 4 horas e meia, ter retirado por momentos a máscara que usava. A distopia aureliana de 1984 aportou à Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa em 2020, ano da graça do SARS-CoV-2, sob forma de vigilância omnipresente. Coleiras identificadoras em todos os circulantes e seguranças a controlar e delatar quem infringe as normas sanitárias. Um sistema por pontos sociais, à chinesa, pode levar os prevaricadores à presença do grande irmão, o diretor da faculdade, desde que não usem uma máscara limpa e seca no campus universitário. Numa escola de Rio de Moro, em Sintra, um aluno foi suspenso das aulas por ter partilhado o lanche com um colega que tinha fome e não comia desde a manhã. Vejo demasiadas escolas mais preocupadas com máscaras, medidas sanitárias e regras que com aqueles que as têm de cumprir e fazer cumprir. Com as suas perdas emocionais, com as suas ansiedades, com o esmagamento dos padrões de vida democrática, com o mal-estar coletivo. Afinal, com aquilo que uma escola deve ser e deve ensinar, particularmente no momento de retorno de múltiplos impulsos autoritários que, a propósito da guerra ao vírus, abrem caminho para o êxito de agendas indesejáveis. Gradualmente, o absurdo e a anormalidade vão sendo adotados como o novo normal por uma sociedade domesticada pelo medo e pela perda do senso comum. A hipocrisia abunda e enoja. Festas com dezenas de jovens são apontadas como focos de contágio. Enquanto milhares de passageiros amontoados às horas de ponta nos meios de transporte, se diz não haver indício de surtos. Pune-se uma criança que partilha um sumo com colegas, mas celebra-se a singeleza do Presidente da República que divide com uma outra criança uma bola de Berlim. Proíbem-se uns, inconstitucionalmente, de visitarem os seus mortos, quando outros, aos milhares e sem respeito pelas regras vigentes, se amontoaram em Portimão para ver a Fórmula 1 e foram abençoados pela Diretora-Geral de Saúde. Foi, digamos, uma síntese da maneira como, de um ponto de vista social e político, eu vejo o ambiente que se criou, não só neste país, em todo o mundo, mas aquilo que naturalmente nos reúne aqui hoje é o que se passa entre nós. Muito obrigado pela vossa atenção.